dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos assistem, que vão agora, a partir de agora, conosco participar de mais este culto abençoado. Espero que vocês estejam bem, desejo assim toda a bênção de Deus a todos vocês, e vamos começar agora este culto. Vamos cantar o hino que estará assim na gravação. Vamos iniciar esse culto invocando o nome do nosso Deus. Iniciamos esse nosso culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para confessar a nossa fé ao nosso Deus, esse Deus que enviou o seu próprio Filho ao mundo para nos salvar e perdoar de todos os nossos pecados, para iniciar e para fazer essa confissão, vamos cantar o hino que segue. Tal como estou tão pecador,
Deus de toda a misericórdia, entregou seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amados no Senhor, assim, perdoados todos os nossos pecados, em nome desse Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, vamos louvar a nosso Deus com um salmo para esse dia, o Salmo 23. Faremos de modo cantado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar. Todo-Poderoso Deus, Pai misericordioso, visto que despertaste da morte o pastor de teu rebanho, concede-nos o teu Espírito Santo, para que, ao ouvirmos a voz do nosso pastor, possamos reconhecer aquele que chama a cada um de nós pelo nome e segui-lo por onde ele nos levar. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, é o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos agora ler as leituras para esse dia. A primeira leitura é a leitura de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 até o versículo 47. Assim está escrito: e todos continuavam firmes, segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos,
se reuniam no pátio do templo e às suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Cada dia o Senhor juntava os grupos e as pessoas que iam sendo salvas. Até aqui a leitura de Atos. Vamos fazer também a leitura da Epístola de Pedro, carta de 2 Pedro, o capítulo 2, dos versículos 19 até versículo 25. 1 Pedro 2, 19 a 25. E assim está escrito: Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam o sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e o deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado nenhum, nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Até aqui a leitura da Epístola. Vamos fazer também a leitura do Santo Evangelho, que é a leitura de João, capítulo 10, dos versículos 1 até o versículo 10. João 10, 1 a 10. Glórias a ti, Senhor. Assim está escrito. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz, e quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai à frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz dele. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Confessamos agora a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar agora o próximo hino que segue para refletir para o sermão. Que o Deus, que é poderoso e misericordioso, esteja conosco no meditar das suas palavras. Amém. Lembram de um tempo em que não havia essas tecnologias que nós temos agora? Não faz muito tempo, aliás. Celulares eram bem caros, não havia Android, iPhone, notebook, tablet, enfim. Há pouco tempo atrás, por exemplo, a gente tinha esses celulares como os tops de linha. E é um celular que só faz ligação, recebe SMS, nem entra direito na internet, não tem todas essas mordomias. Então essa tecnologia ficou obsoleta. Com o passar do tempo, então, não muito distante, nós temos os modelos de celulares mais atuais, mais avançados. Mas esse também já ficou fora de moda, já não suporta mais tantos avanços tecnológicos como nós temos. Isso é verdade. Nós avançamos muito na nossa tecnologia, nas nossas tecnologias, nessas últimas 2 décadas. Esse celular, por exemplo, é do começo da década passada, mas agora, no final dessa década, já está obsoleto. Antes, quem sonhava que nós poderíamos estar tão conectados assim como nós estamos? Eu aqui em minha casa, vocês aí na casa de vocês, então nós podemos estar nesse contato. Quem poderia sonhar com isso? Um outro exemplo, é impossível para o jovem, para nós, jovens da atualidade, saber o que era aquela agonia, aquele esperar de troca de cartas, que era um meio de conversar
no século passado. É impossível saber como é isso ao certo, porque aquele tempo que demoravam para se trocar cartas leva segundo para conversar pelo aparelho de telefone, com redes sociais e tudo mais que hoje nós temos. Mas com todo esse avanço, apesar de todo esse avanço, agora nós temos um problema: o foco. Nós temos uma diversidade de informação muito grande. São muitas abas abertas para todos os lados, com uma infinidade de informação, de opção, de notícias, apenas um clique. Por isso, nós temos, às vezes, informações que nós não temos escolha, se simplesmente aparecem. Algumas surgem e outras nós até procuramos, mas não aquilo que nós queríamos, e acabamos entrando em um mundo de várias notícias. E assim, quando recebemos também em nossas mídias sociais, fica muito difícil saber o que é verdade, quais são fake news, quais são notícias falsas, em quais nós vamos nos apegar. Então, fica essa importante questão: o que seguir, o que ouvir, o que é verdade. No texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus está ensinando também sobre o ouvir. E para melhor explicar, aqueles que estavam ali presentes, ou seja, os discípulos, os fariseus, os seguidores de Jesus e aqueles que estavam ali só para tumultuar, para melhor explicar tudo isso, Jesus usa a seguinte história: quem não entra pelo curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão, é bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vem na frente delas e elas seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. Essa história é das ovelhas e de seu pastor. Vocês já ouviram falar que isso é verdade, né? Que as ovelhas só reconhecem a voz do seu pastor. Há um tempo atrás até rodava um vídeo na internet, ainda roda, em que várias pessoas estão perto de um rebanho e chamam as ovelhas, mas elas não dão atenção. E quando o seu próprio pastor chama, elas ouvem e vai correndo. E Jesus conta essa história. As ovelhas não dão ouvido à voz estranha, mas dão ouvido àquele que cuida delas diariamente. Talvez semelhante àqueles que estavam lá naquele momento, nós também nos perguntamos: tá, mas o que Jesus quer nos dizer com isso? Ovelhas? Um pastor? Um rebanho? O quanto é difícil ouvir? Já se pararam para perguntar? Quanto é difícil ouvir? Há quem diga que parar para ouvir alguém é um dos maiores desafios do nosso tempo. Pela diversidade de coisas que nós temos, é difícil algo nos prender a atenção. Logo nos desviamos, logo olhamos para os lados, logo nos distraímos. Mas a questão que Cristo nos traz é não somente ouvir o outro, mas a dificuldade de ouvir a voz do pastor. Nos tempos modernos, principalmente, nós temos uma saturação de informações
devido ao avanço das tecnologias que nós temos. Algumas dessas informações são verdadeiras, outras nem tanto, e outras não fazem nenhum sentido. E principalmente nesse período de pandemia, que estamos nós em nossas casas, reclusos de sair, de trabalhar, em que nós procuramos coisas na internet para nos distrairmos, tem muitas informações, muitas notícias, nós procuramos coisas que nós gostamos e acabamos saturados de outras informações. Nós podemos sim utilizar essas ferramentas para aprender, para crescer, mas também podemos acabar saturados de coisas que são desnecessárias e coisas que nos afastam do foco, do ponto principal. Se nós, um parênteses aqui, se nós estamos nessa situação, reclusos em casa, também é por amor para o bem da saúde comunitária. Mas enfim, ouvir a voz. Cristo é a voz. Cristo é o bom pastor que nos chama, que nos conduz e nos guia. Vamos ouvir a voz dele. Nenhuma solução, nada, é melhor do que ouvir a voz de Cristo. Porque pelo contrário, se nós não ouvirmos a ele, nós estaríamos dando ouvido a um ladrão, a alguém que não nos levará a lugar nenhum, alguém que nos levará, pelo contrário, para um lugar onde Cristo não está. Principalmente nesses períodos conturbados que nós vivemos. Nós vamos sim ouvir coisas distintas na internet, nas TV. Nós vamos continuar a ter acesso às informações. Elas são sim ferramentas. Nós vamos continuar a ter acesso a isso. Mas então, tendo tantas informações, tantas pessoas trazendo mensagens que parecem ser mensagens de Cristo, como distinguir a sua voz da voz de um ladrão? Nós devemos estar unidos e estudar a palavra de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo de Israel tivesse a lei dele tatuado nos braços, na testa, na ponta da língua, não nesse sentido literal, mas que eles soubessem a palavra de Deus, soubessem a vontade de Deus, que eles estudassem, que eles entendessem sempre, e sempre retornassem a elas, porque só assim eles saberiam como se portar em relação a Deus, em relação ao próximo no decorrer das vidas deles. Dessa forma, gostando de ouvir a palavra de Deus e estudando, nós podemos filtrar de todas essas saturações de informações da tecnologia que nós temos, nós podemos distinguir quem está pregando o Evangelho de Deus e quem está tentando nos levar para um caminho que Cristo não está. E por falar em caminho, Cristo é a voz que nos conduz a um caminho em que Ele é a porta. Nos versículos 7 e no versículo 9 Ele diz: eu sou a porta, por onde as ovelhas passam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. A porta é uma entrada, um caminho para a vida eterna que foi prometido, está aberto a todos que ouvem a voz de Cristo. Ele nos chama, Ele vos chama a entrar por ela, a não ouvir esses ladrões, esses arruaceiros que nos cercam, que falam tantas coisas que não levam a nada. Ele nos chama para ouvir somente a sua voz, e por meio da sua voz nós entraremos nessa porta
que é a vida eterna. E isso através da fé que temos nele. Que como ovelhas que nós somos, nós ouçamos a voz de Cristo e digamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Meus queridos, antes de passarmos para os nossos momentos das orações, aqui um recado sobre as ofertas. Nós estamos reclusos a estar aqui diante do altar para ofertar ao nosso Deus, mas como já foi falado, como já foi anunciado aí nos grupos, vocês sintam-se à vontade também para continuar ofertando, e assim façam por meio da conta. Em nossa congregação está funcionando por meio da conta do tesoureiro Luiz, e assim você pode fazer essa transação para a conta dele, e ele assim fará mostrará no final todas as ofertas de modo detalhado, para nos mostrar que sim, também estamos tendo 2 ofertas nesse período da pandemia. Vamos assim orar ao nosso Deus e incluir todas as coisas que nos afligem em nossa oração. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, aqui nesse momento de culto a Ti, deste modo diferente, desse modo que nós não possamos nos reunir ainda devido a essa pandemia, devido à quarentena que estamos tomando, que estamos fazendo para que a saúde comunitária venha a melhorar, venha a se estabelecer. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Agradecemos porque sempre está atento às nossas orações, pois assim disseste que deveríamos nós orar e trazer diante de Ti todas as nossas questões, porque nos ouve, porque nos ama, porque somos Seus filhos, e como um pai que ama seu filho, atenderá todas as nossas questões em seu devido tempo. Por isso, amado Pai, nós aqui trazemos todas essas questões. Pedimos que ouça as aflições de Teus filhos aqui na terra, tanto quanto aos que sofrem pela pandemia, aos que foram infectados por esse vírus e estão agora enfermos em sua casa ou em leitos de hospitais e sofrem querendo uma melhora em sua situação de saúde. Pedimos que Tu olhes para esses Seus filhos que sofrem e também aos seus familiares, e deem forças a eles para que possam aguentar, para que possam passar por esse momento, para que possam ver a Tua voz em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas aflições. Te pedimos que nos guie como sociedade, como filhos Teus na sociedade, para que possamos assim ajudar aos que sofrem, ajudar aqueles que não têm
aonde repousar as suas cabeças, ajudar aqueles que encontram em completo desespero porque estão em situações difíceis, tanto financeiro quanto em saúde, para as suas famílias. Por isso te pedimos, ouça as nossas aflições, ó querido Pai. Assim nós também pedimos por todos aqueles que estão aflitos e que querem também logo se reunir no templo e aqui louvar a Ti. Estamos sim com saudade de nos reunir, estamos sim com saudade de estar todos juntos novamente para cultuar a Ti. Por isso, ó Senhor Deus, que seja feita a Tua vontade, para que logo nós possamos novamente voltar a nos reunir. Por isso, por todas essas coisas que nos afligem, há também agradecimentos. Agradecemos pela chuva que cai, agradecemos pelo sol que novamente nasce, agradecemos pela saúde que nós temos, mesmo que por vezes se encontra debilitado. Agradecemos por aqueles que melhoraram, que passaram pelo coronavírus e agora se encontram em uma situação estável de saúde. Agradecemos pelas pessoas que se esforçam para que isso possa rapidamente passar. E assim incluímos médicos, caminhoneiros, policiais, pessoas que estão nos mercados vendendo as coisas e todas outras incontáveis pessoas que aqui nós não lembramos, mas que estão sim indiretamente ou diretamente influenciando para que isso seja possível. Por isso nós oramos e pedimos, ó Senhor Deus, continue assim por essas diversas profissões, por diversas pessoas a manter a vida aqui em Teu reino. E assim nós agradecemos e pedimos, em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam assim a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Meus queridos irmãos, agora sim me despeço de vocês. Dessa forma virtual, fica assim um abraço em cada um de vocês mesmo que virtual, pois assim não tem contaminação. Assim nós também nos encontramos nos próximos atividades. Lembro que terça-feira e quinta-feira, por videochamada, nós fazemos assim nossos estudos bíblicos. Na terça-feira está acontecendo estudos sobre o catecismo, na quinta-feira estudos do PEN e no final de semana os nossos cultos virtuais. Por isso, sempre se reúnam no sofá da casa de vocês, no escritório, aonde for, para ouvir a palavra de Deus diariamente e estudá-la. E assim me despeço de vocês. Peço a Deus que logo possamos nos reunir novamente, pois estou morrendo de saudade de cada um de vocês. E assim me despeço. Cantamos o último hino que seguirá na gravação.